eu entrei aqui agora pelo Chrome, tá? E aí, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo e me vendo? Então, pois é, tá demais, viu? E aí demora a aparecer as notificações. Eu não sei, nem vou tentar entrar aqui pelo aplicativo, não. Só estou aqui pelo Chrome, tá? E aí, estão me ouvindo? Então, tá, volta agora. Beleza. O Teams está todo travado. Moçada, então é o seguinte, só para esclarecer aqui, se vocês estão me vendo, beleza. Estou te ouvindo, mas você está 2 pixels parado. Ah, tá. Pois é, o Chrome é até pior. Mas eu acho que se eu insistir lá no aplicativo, vai acontecer... A minha voz está ruim? A minha voz está de boa ou a voz que está ruim? Me avisem aqui. Alguém me fala, por favor, porque demora a notificar aqui o... Eu estou te ouvindo, mas sua imagem está... Então, vou fazer o seguinte, eu vou desligar a minha imagem. Eu vou esquece a minha imagem. É bom que vocês não fiquem, não precisem ficar vendo, porque de qualquer modo eu vou compartilhar minha tela e aí, enfim, eu vou deixar só minha voz e aí qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Porque eu acho que pelo Chrome aqui e aí a imagem sobrecarrega mais. Beleza? Então eu vou deixar. É bom que vocês não fiquem espantados, vocês não ficam chorosos para ver uma coisa tão feia, tá bom? Então o meu PowerPoint melhor. Seguinte, moçada. Nós iríamos ler 2 livros paradidáticos este ano. Um paradidático é sobre o Robinson Crusoe, que fala sobre o espírito empreendedor inglês. Basicamente isso, né? A gente ia chafurdar lá e encontrar isso lá. Então, o Robinson Crusoe, para quando nós fôssemos trabalhar a Revolução Inglesa. A Revolução Industrial, as Revoluções Inglesas, enfim. O Robinson Crusoe, ele, por enquanto, está em suspenso, porque a gente só vai trabalhar as Revoluções Inglesas para frente. Bem, mas a gente está no Brasil agora. E o livro que a gente vai trabalhar o livro que a gente vai trabalhar sobre o Brasil é As Barbas do Imperador, que fala sobre Dom Pedro II, tá? Não estou compartilhando a tela ainda não, viu, moçada? Não, ainda não. Só estou falando para vocês. Só estou falando aqui para... Enfim, vocês só estão me ouvindo. Então, deixa eu até caprichar mais aqui na minha voz para que vocês possam escutar a voz de uma forma mais sofisticada e poder, enfim, apreciar aqui um toque da minha voz. Muito bem. Então, nós vamos ler As Barbas do Imperador. Eu vou passar instruções muito específicas daqui umas 2 semanas, mais ou menos, depois da nossa diagnóstica. Nós teremos diagnóstica na outra semana, dia 29. E aí, depois da diagnóstica, eu vou passar informações específicas sobre as barbas do imperador. Portanto, o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que ler. Vocês têm que ler o livro, tentar adquirir o livro. A galera do ano passado, a galera que está no 9º ano comprou o livro, então compre deles, que aí fica mais barato. Ou então você compra pelo Amazon Prime, sei lá, eu estou falando. Vocês tentem comprar pelo... Como é que chama aquele negócio, gente? Kindle. Vocês compram pelo Kindle, pela Amazon. Beleza. Tá. Beleza, é só isso. Beleza? Então, para vocês lerem o livro As Barbas do Imperador, mas eu vou dar instruções específicas sobre as Barbas do Imperador depois da diagnóstica, beleza? Hoje eu coloquei uma trilha do conhecimento, mais cedo eu estava falando sobre isso, e aí eu tive que tirar a trilha do conhecimento porque tinha lá uma opção errada. O Pedro me deu uma voadora aqui logo cedo de manhã, sei de matar errado, me xingou de tudo quanto é jeito, aí eu tive que refazer lá, tá? E aí, então, eu coloquei novamente lá, a trilha do conhecimento. Hoje tem mais questões. Olha só, moçada, por que eu estou colocando a trilha do conhecimento? A trilha do conhecimento está batendo bola com a minha aula. Ou seja, eu dou aqui
os conteúdos, e aí o que você faz? A partir dos conteúdos que eu trabalhei, você vai lá na trilha do conhecimento para fazer uma revisão daquilo que eu acabei de ensinar. Então, a trilha do conhecimento é para verificar se você ficou atento ou não à minha aula, e segundo, para rever alguns conceitos. Então, a trilha do conhecimento são perguntas diretas, perguntas simples, diretas, sem muitas reflexões, e mais de conteúdo e data, tá? É só para consolidar, para verificar aquilo que você aprendeu durante a aula. Por isso que é muito importante que vocês façam. Tem um monte de gente. Eu estou compilando aqui as pessoas que fizeram as trilhas anteriores, e assim que eu terminar a compilação, eu vou mandar para a Cris. Ó, só, fulano não fez essa trilha, Beltrano não fez aquela trilha. Então, verifiquem nas trilhas anteriores se vocês fizerem ou não. Se vocês fizeram ou não, desculpa. Porque é importante para a questão da organização e do processo didático, tá? Então, a trilha do conhecimento é importante para a questão de verificação do conhecimento, da revisão do conteúdo que acabou de ser aprendido. Vocês têm que fazer isso, têm que entrar lá para ver isso, moçada. Tem gente que faz até de forma adiantada. O Rafael está perguntando se vai ter que comprar o livro. O Rafael, o livro paradidático, geralmente a gente compra, né? Ou então você pega emprestado com alguém. Ou, enfim, né? Fala, Brenda. Diga, Brenda. Brenda, o Teams, ele tá, eu acho que é Mercúrio que tá bugando, aí tá interferindo na conexão, mas o Teams essa semana tem acontecido coisas, enfim. Aí, ó, a Fernanda tá recomendando, Brenda, que você entre pelo site. O Gabriel, o livro se chama As Barbas do Imperador. Foi enviado um comunicado sobre o livro para vocês, tá? As Barbas do Imperador. Deixa eu ver se eu encontro a capa aqui. Aí eu mando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. As Barbas do Imperador. Deixa eu ver, imagens. É a versão, pessoal, não é o... Eu vou mandar a capa aqui para vocês. Copiar a imagem. Aqui, eu vou mandar aqui no chat para vocês. É essa aqui, ó. Porque tem um... Esse aqui, ó. Tá? Não sei se apareceu aí já. Aí, ó. Mandei aqui. Eu acho que não vai precisar não, hein, Cole? Obrigado, viu? Mas aí já apareceu aqui, ó. Já coloquei aqui para vocês. Dê uma olhada aqui no chat, que é o livro As Barbas do Imperador. É um livro de HQ, na verdade. É um livro de HQ adaptado. Não é, porque tem uma versão, a Lilia Moritis Schwartz, ela que fez o livro. Ela fez um catatauzão de umas 700 páginas, e aí o Spaca fez uma adaptação. Ele fez os desenhos, aí fez uma versão HQ, tá? Sobre o Dom Pedro II. Beleza? Alguma dúvida em relação ao livro paradidático? Alguma questão? Alguma angústia? Não? Então, bola para frente. Deixa eu ver se já apareceu. Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu esclareci todas as dúvidas. Então, ó, trilha do conhecimento é a revisão do conteúdo e também a verificação daquilo que você acabou de aprender na aula. Então, é para fazer, tá? As Barbas do Imperador, eu vou dar as instruções específicas depois da diagnóstica. Quem não me enviou a segunda versão do trabalho corrigida, por favor, me envie. Só entrar aqui pelo Teams e entrar lá em tarefas. Eu acho que está aberta lá. Se não estiver aberta, logo após a aula eu vou dar uma verificada lá para evitar qualquer tipo de problema. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Não tá. Beleza, Breno. Então, eu vou abrir novamente, assim que acabar a aula, eu vou lá e abro de novo para vocês reenviarem, tá?
reenviarem. E eu acho que é só isso. Deixa eu explicar uma outra coisa, que é o seguinte: a trilha do conhecimento são perguntas diretas, simples, e as listas que eu coloco são listas que vão complexificar o conhecimento que a gente acabou de aprender. Porque em história, o mais importante, antigamente nós aprendíamos história para decorar data, nome e evento. A gente não faz mais isso. História é um instrumento de análise da realidade. Portanto, as listas que eu coloco já com os gabaritos é justamente para você pegar aquele conhecimento e extrapolar. Pegar aquele conhecimento e analisar um determinado contexto. Então, as questões de múltipla escolha que eu coloco nas listas são questões parecidas com as questões que eu geralmente coloco em prova, que eu vou colocar na diagnóstica e por aí vai. Então, as questões de lista são as questões mais complexas, de análise, de interpretação, de inferência, de comparação, de contraste, enfim, as habilidades que a gente tem que desenvolver. Agora, da trilha do conhecimento é só para verificação se você reteve o conteúdo. Eu coloquei hoje também na pastinha, na aba, em que eu vou colocar a aula gravada, eu coloquei lá também as páginas do livro, as páginas 121 e 191, que são sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando, o processo de independência e o primeiro reinado, que vão ser muito importantes para também vocês estudarem o conteúdo que a gente está tratando aqui, para também estudar para diagnóstico. Tá? Deixa eu ver o que a Carol perguntou. Essas páginas do livro que você colocou é para fazer com algum prazo e para te mandar com bons fazer? Não, não é para me mandar, tá? Só se tiver alguma dúvida, mas eu também vou fazer a correção dela em vídeo. Muito possivelmente eu devo postar esse vídeo na terça-feira, com a correção das questões da página 121 e 191, mas não tem prazo para me entregar, não. Porque vocês vão ter outras coisas para me entregar, então é só para fazer e para estudar, tá? Mas eu também vou fazer a correção depois dela. Beleza. Eu acho que é só. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Gente do céu. Pelo aplicativo é doidão, né? Pelo site é doidão. Pessoal, me avise, por favor, se está compartilhando aí a tela. Vocês estão vendo no PowerPoint? Não, né? Eu tô vendo, Edmar. Tá ótimo, beleza. Já está lá no campus, viu, Gabriela? Eu já coloquei lá esse PowerPoint lá no campus. Então, deixa eu abrir aqui. Oh, meu Deus do céu. Vai sair. Já está lá, já. Eu não sei em qual aba que está. Bem, na última aula, nós vimos esse PowerPoint, quer dizer, estava com uma corzinha um pouco diferente, e aí eu mudei, tá? A gente veio até essa noite da agonia, quando é fechada a Assembleia Constituinte da Mandioca, ou a Constituição da Mandioca. Eu até falei disso no plantão, o vídeo está lá gravado, viu? Ontem o Teams funcionou, foi uma beleza, e hoje não está funcionando direito. Mas, enfim, então nós temos aqui a Noite da Agonia, que é o fechamento da Assembleia Constituinte, por causa de brigas entre os portugueses e os brasileiros. E aí, no final das contas, então, Dom Pedro manda a galera embora, e aí ele vai outorgar a Constituição de 1824. Então, a nossa primeira Constituição foi outorgada. Outorgar é impor a Constituição. A Constituição foi imposta porque ele queria que alguns artigos o favorecessem. Então, bem, aí o que foi feito? Essa Constituição ela foi elaborada por um conselho de 10 pessoas próximas a Dom Pedro, e aí, inclusive, o seu amigo Chalaça,
Que amigo é esse, Edmar? Chalaça? Pois é, cara. Dom Pedro teve um amigo chamado... Tinha um amigo apelidado de Chalaça. A Chalaça significa brincalhão, fanfarrão, enfim. O Chalaça era amigo de boemia de Dom Pedro. Quem assistiu a minha aula ontem, no plantão, sabe o apelido de Dom Pedro. Quem não assistiu vai ter que lutar para saber qual que era o apelido de Dom Pedro, como é que ele era conhecido nos meios boêmicos ali da cidade do Rio de Janeiro. Dom Pedro era danadinho, viu? Bem danadinho. Nunca passa avião aqui perto de casa e passou avião agora, pelo amor de Deus. Vamos lá. Na Constituição outorgada por Dom Pedro I, havia a previsão do voto censitário. O que é voto censitário? O voto censitário, ele estabelece critérios para que as pessoas possam votar ou não, tá? Qual que era o critério censitário estabelecido? Quem poderia votar eram apenas os homens maiores de 25 anos e com renda mínima de 100 mil reais para votar para deputados, tá? Bem, então, portanto, não era qualquer pessoa que pudesse votar, que poderia votar. Eram só essas pessoas que atendiam esses critérios aqui. Bem, o Dom Pedro vai instaurar o poder moderador, que daqui a pouco eu vou explicar melhor o que era esse poder moderador. E aí... Aqui é só uma ilustração, só para mostrar que o lado esquerdo aqui vocês podem ver a Assembleia Constituinte da Mandioca, onde está rolando uma briga. Apareceu. Está rolando uma briga entre os portugueses e os brasileiros. E aqui nós temos a Carta Constitucional de 1824, né? E aí a Carta Constitucional de 1824 que foi outorgada por Dom Pedro, né? Aqui, ó, a data aqui, 1824, o Rio de Janeiro, que continua lindo. Aqui o brasão imperial, o Império do Brasil, que a gente sabe por que é Império do Brasil, porque o Brasil era gigantesco, a gente sabe muito bem disso. E vamos para frente. Olha só, olha que beleza de slide, que bonito. Nós vamos tentar entender como é que era a estrutura política estabelecida pela Constituição de 1824. Em cima tem o poder moderador. O que o poder moderador fazia? O brasão, Carol, era o brasão imperial, tem alguns símbolos, alguns significados lá. Vamos deixar daqui a pouco, Carol, eu posso fazer até um videozinho, bem curtinho, assim, sobre o brasão, tá? E aí eu coloco lá no... Porque senão eu vou perder o fio da meada aqui. Beleza, Carol? Se estiver tudo bem, eu vou prosseguir, tá? Bem, o poder moderador era o poder de interferência nos outros poderes. Quais eram os outros poderes? O primeiro poder que eu quero destacar é o poder legislativo. Não é que era o mais importante. O poder legislativo é o poder de fazer as leis. Quem compunha o poder legislativo? O Senado e a Câmara dos Deputados. Então, os senadores eram aquelas pessoas que tinham cargo vitalício. Uma vez eleito para senador, o cara seria senador até 277 anos, né? Até o fim da vida dele. E os deputados eram eleitos periodicamente, se eu não estiver enganado, de 4 em 4 anos. Então, o poder legislativo é o poder de fazer as leis. Poder de fazer as leis. Vou até escrever aqui, ó. Leis. Que belíssima letra, viu? Meu Deus do céu. O outro poder é o poder executivo. O poder executivo é aquele responsável por gerenciar o governo, aquele que executa na Câmara de Gás. Não, executar é fazer, tá? Executa as leis, aquele que faz, aquele que administra, aquele que gerencia, que governa. Carol, não, Carol, pode interromper à vontade, querida, não tem problema nenhum, não. Aqui vocês que mandam, tá? O que precisar é só falar. O poder moderador era exercido por Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I exercia o poder moderador
e também o poder executivo. Além disso, existiam os presidentes das províncias. Naquela época não existiam estados. Como o Brasil era uma monarquia, então nós tínhamos províncias, e cada província tinha um presidente. E dentro das províncias existiam os conselhos gerais das províncias, que eram pessoas também escolhidas pelos presidentes. Então essa aqui é a estrutura do executivo, na época do Império. Tá? Os deputados e senadores eram eleitos, né? Eram pessoas da elite. O poder executivo era exercido por Dom Pedro. Os presidentes das províncias tinham também interferência de Dom Pedro. E o poder judiciário era composto pelo Supremo, tinha juízes, né? Juízes locais, juízes de paz, enfim. Mas os juízes eram escolhidos por Dom Pedro também. Os juízes do Supremo Tribunal de Justiça eram escolhidos por Dom Pedro. O Poder Judiciário é responsável por fiscalizar a aplicação das leis. É aquele que salvaguarda as leis, né? É aquele que julga a aplicação das leis. Então, o Poder Judiciário julga. Então, o Poder Legislativo elabora, só para ficar nos verbos, né? Elabora as leis, os projetos de leis. O Poder Executivo executa, administra, enfim. E o Poder Judiciário julga, tá? Então, essa é a organização política do Império prevista pela Constituição de 1824. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Percebam que é o seguinte, no final das contas, quem que mandava em tudo? Quem que mandava na bagaça toda? Era o José Creuso? Era o Floriosmeno? Não, gente, era Dom Pedro. Dom Pedro mandava em tudo, absolutamente em tudo. Ou seja, se ele mandava em tudo, qual é o nome, qual é a designação que nós utilizamos para as monarquias em que o rei concentrava o poder em suas mãos? Qual é o tipo de monarquia que a gente chama isso? Qual é o nome que a gente utiliza para designar? Coisa linda, Gabriela! Absolutismo. Então, Dom Pedro, que flertou bastante com ideias liberais, no final das contas, era um rei absolutista. Ele que mandava em tudo. Quem escolhe o Poder Judiciário era o Dom Pedro. Dom Pedro que escolheu o membro do Supremo Tribunal de Justiça. Na verdade, até hoje nós temos essa tradição. Quem escolhe, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça atualmente no Brasil é o presidente. Por exemplo, tem 2 ministros do Supremo que estão prestes a aposentarem. E ainda o presidente atual poderá indicar, portanto, 2 nomes para substituí-los, tá? Então, nós temos o primeiro reinado, uma característica política do primeiro reinado é o absolutismo de Dom Pedro I. Que feio, Dom Pedro I. Gente, qual que é o apelido do Dom Pedro I? Que vocês não sabem. Vocês não sabem o apelido do Dom Pedro I porque vocês não assistiram o meu plantão. Apareceram lá pessoas maravilhosas, espetaculares, são os meus melhores alunos que apareceram no plantão, e eles sabem o apelido de Dom Pedro, que vocês não sabem, e vocês que lutem para aprender. Bem, o critério censitário, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, para especificar, repetiu aqui, ó, homens com 25, homens com 25. É só para esclarecer, isso aqui é um dado só para incrementar, viu? Aquela questão do critério censitário. Os homens com mais de 25 anos, vai embora, aqui eu já falei. Para votar para deputado, eles tinham que comprovar uma renda de 100 mil réis. Para votar, só para votar. E para votar para senador, tinha que comprovar uma renda de 200 mil. Ou seja, só os ricos que podiam votar. Agora, para você ser candidato a deputado, você tinha que ter uma renda aí de 400 mil réis. E para você ser senador, você tinha que ter uma renda de 800 mil réis. Então, esse é o critério censitário. Que, aí, tá vendo? Olha só, ficam só bolinhas bem feitas.
Quem criticar as minhas bolinhas e falar que elas estão mal enjambradas, eu vou... Ixi! A Isabela aí, ó, o liberador, que nada, né? Nada de liberador, não. É só você assistir no vídeo do plantão para saber. Então, no final das contas, o que isso significa, moçada? O critério censitário, ele estabelecia, portanto, critérios para que as pessoas pudessem votar ou se candidatar. E esse critério é um critério financeiro, de dinheiro. O que isso significa no final das contas? O que isso significa? Que quem podia participar da política, dos trâmites políticos, era só elite. Era só elite. Entenderam? Então, efetivamente, os outros grupos da sociedade não eram representados, não tinham seus interesses atendidos, não podiam fazer sua voz ser ouvida, e por aí vai. Então, grande parte da população brasileira ficou de fora dos órgãos decisórios, porque quem podia votar no final das contas era só a elite. Homens brancos, 99,9% branco, um ou outro pardo, mulato, até mesmo negro, que tinha ou era livre e tinha renda, poderia participar, mas era homem branco e rico, que podia votar. O restante, enfim. Dimar, a pergunta que eu vou fazer é meio boba, mas por que sempre os ricos que podem votar? Pois é, Carol, o que acontece? Desde a antiguidade, nós temos a formação política muito próxima. A política era exercida pelas pessoas mais influentes, com um poder econômico maior, né? Então, por exemplo, grande parte dos sistemas políticos, desde a antiguidade, eram oligarquias. Oligarquia significa governo de poucos, o governo dos melhores, tá? Então, desde sempre, os ricos sempre, as elites, né, sempre participaram muito mais dos órgãos decisórios. E, portanto, por serem parte lá do campo de decisão, acabam tomando decisões que vão beneficiá-los. Não necessariamente você tem por exemplo, políticas para abranger toda a população. Então, os caras acabam se beneficiando. Enfim, né, eu pertenço a um grupo, é quase natural, se eu não tenho aí um sentimento de empatia, sei lá, se eu não penso nos outros, eu vou favorecer o meu grupo, né? Então, sim, isso aconteceu de uma forma geral na história. Bem, a Gabriela está respondendo. Eu penso que, como eles tinham muitos benefícios garantidos, são eles que votam, e aí acabam que, no final, a gente entra num ciclo vicioso, porque eles tomam decisões que vão beneficiá-los, e eles impedem, criam meios de outros grupos participarem também da política. Aí o negócio vira um círculo vicioso. Bem, aí você pensa assim, cara, Dom Pedro já criou confusão, fechou a Assembleia Constituinte, mandou todo mundo para casa, e agora, mas ele otorgou a Constituição no final das contas. Beleza, né? De boa, né? Tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Só que não, moçada. Enquanto esses problemas todos em relação à Constituição estavam acontecendo guerras de independência. As guerras de independência duraram entre os anos de 1823, 22, 23, até 1824. Províncias não aceitaram a independência do Brasil. Muitos grupos eram contrários a Dom Pedro I, porque achavam que Dom Pedro I era muito absolutista, Dom Pedro I ele era muito autoritário, ele era muito autocrático, enfim, e por aí vai. Alguém abre o microfone, fala, que eu te escuto. Eu pensei que alguém ia falar comigo agora. Então é o seguinte, logo depois da independência, algumas províncias se rebelaram, não aceitaram a independência do Brasil, tá? Porque eram pessoas, eram portugueses, geralmente, que tinham bastante influência, grupos de portugueses que comandavam esses estados mobilizaram a população para não aceitar a independência. E aí mobilizou o Pará, que tem um episódio tristíssimo,
o episódio conhecido como o massacre do Brigue Palhaço. Esse aqui é um B, viu, gente? Porque a tela é difícil escrever nela. Massacre do Brigue Palhaço. Isso aconteceu no Pará. O que foi o massacre do Brigue Palhaço? Foi ali as tropas brasileiras, para reprimir as revoltas provinciais, as tropas eram lideradas por um oficial britânico, Thomas Cochrane. O Thomas Cochrane, ele levava as tropas que eram tropas mercenárias. Dom Pedro lembrando o seguinte, Dom Pedro não tinha dinheiro. Assim que ele proclamou a independência, ele estava sem grana. E aí ele teve que recorrer aos empréstimos da Inglaterra para contratar tropas mercenárias da Inglaterra. E aí, bem, não era só da Inglaterra, eram de vários lugares, mas era liderado por um inglês. E aí essas tropas mercenárias foram até essas províncias para reprimir. Bem, chegando lá no Pará, teve um grupo lá que se revoltou, que não aceitou a independência, e aí eles foram presos. Só que eles fizeram uma bagunça na cadeia, e aí, em represália a isso, eles foram colocados, brasileiros e portugueses, eles foram colocados num navio, que o brigue é um tipo de navio. E aí foram colocados nesse navio e foram colocados no porão desse navio. 269 pessoas, mais ou menos. Foram colocados lá. Só que vocês não fazem ideia, vocês nunca foram ao Pará, e quem foi ao Pará sabe muito bem, o Pará é muito quente. A galera foi confinada dentro de um navio no período mais quente, quer dizer, todo período lá no Pará é quente, né? Mas, enfim, foram colocados dentro desse navio. Navio pequeno, o brigue, né? E as pessoas ficaram amontoadas lá. E aí, assim, passaram 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, as pessoas começaram a pedir água. Gente, pelo amor de Deus, me dá água, que tá muito calor aqui. E ao invés da galera dar água para essas pessoas que estavam ali dentro do navio, jogaram cal. Cal é um produto que você utilizava antigamente para pintar parede. E o cal, ele é extremamente... ele retém a umidade. Ele seca o local, assim. É uma coisa horrorosa. Impede as pessoas de respirar. Ele tira toda a umidade do local, assim. Jogaram cal dentro do navio. 270, 260 pessoas, mais ou menos. E aí, fecharam, tamparam. Jogaram cal lá dentro, tamparam. E aí, o que aconteceu? O povo ficou sem condição nenhuma de respirar. O que o pessoal começou a fazer? Um começou a unhar o outro, um começou a morder o outro, tentando respirar. E aí, passou-se um tempo, de um dia para o outro, não sei quanto tempo que eles deixaram lá, de 269, 262, 264 morreram, uma coisa assim. No final das contas, só acho que são uns 4 sobreviveram. Então, foi uma coisa horrorosa que aconteceu dentro das guerras de independência. E tem esse episódio triste aí, que pessoas que não aceitaram a independência do Brasil foram colocadas dentro de um navio de forma desumana, e a maioria foi morta. Uns se mataram, um matou o outro, assim, de desespero para respirar, enfim. Só homens. Olha só, as províncias se rebelaram contra a independência. Não queriam a independência do Brasil. Porque nessas províncias havia uma forte presença de portugueses e não aceitaram a independência. E quando não era, no caso dessas 4 províncias aqui, do Pará, Maranhão, Piauí e Bahia, essas províncias tinham muita presença de português e eles não aceitaram a independência do Brasil. Tá? Não aceitaram a independência do Brasil. Não só não aceitaram, porque também achavam que Dom Pedro era muito autoritário.
porque no final das contas, Dom Pedro começou a cobrar muitos impostos dessas províncias todas para beneficiar a corte do Rio de Janeiro. Então, as medidas que foram tomadas por Rio de Janeiro, desculpa, as medidas tomadas por Dom Pedro I beneficiavam a corte brasileira em detrimento das elites de outras localidades. Por isso que essas províncias se rebelaram, porque não aceitaram a independência e também achavam que a concentração econômica no Rio de Janeiro era prejudicial a essas províncias. Tá? Então, assim, as guerras de independência foram guerras entre milícias contratadas por Dom Pedro, milícias brasileiras, entre aspas, contra províncias rebeldes que não aceitaram a independência. Beleza? Além dessas 4 províncias que a gente falou, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia, houve também uma rebelião aqui na Cisplatina, que aí é uma coisa mais problemática. Em 1817, Dom João havia invadido a Cisplatina, tomado a Cisplatina para si, e aí ficou ali no imbróglio até 1821, quando conseguem pacificar. Então, a Cisplatina passa para o Brasil. Só que eles nunca aceitaram. E quem vai tratar, na verdade, com o Brasil, para tentar libertar, ou para tentar conquistar, na verdade, a Cisplatina, vai ser os nossos hermanos argentinos. Os argentinos vão entrar em guerra contra o Brasil para dominar a região da Cisplatina. Então, de um lado, o Brasil dominando a Cisplatina, e os cisplatinos não queriam o domínio do Brasil. Por outro lado, os argentinos querendo tomar a Cisplatina para eles. Ou seja, as animosidades entre brasileiros, cisplatinos e argentinos levou a um conflito que vai culminar em 1828 com a independência do Uruguai. Né? Então, os conflitos que começam ali a partir de 1817 vão prosseguir após a independência, vai estourar em 1825, e aí vai se prorrogar ou vai se estender até 1828, quando finalmente os uruguaios conseguem a sua independência. Bem, o que isso significa? Significa que o governo brasileiro gastou muito dinheiro com essa guerra para, no final, perder o território. E aí o Uruguai conseguiu a sua independência, o Brasil gastou dinheiro, e aí, enfim. E o que isso significa, no final das contas? Que essas guerras de independência, que a guerra na Cisplatina fez com que o Brasil gastasse um dinheiro que não tinha. Então, uma crise econômica terrível se abateu sobre o Brasil. Uma crise econômica. Nenhum governo consegue se sustentar, consegue se manter diante de uma crise econômica tão drástica. Tá? Então, isso é importante. A Brenda, do bairro Vila da Serra, pergunta: Edmar, mas se eles ficam por um tempo sobre o Brasil, por que eles não falam português? Sempre se recusaram a falar português. Na verdade, Gabriel, o que acontece foi uma coisa meio estranha, porque a galera que morava aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, eles falavam uma espécie de portunhol. Eles tinham muita influência do espanhol, e aí misturavam com o português. Na década de 1830, 1840, 1850, os gaúchos de várias cidades falavam uma espécie de portunhol, misturavam espanhol com português. Tá? E aí depois, enfim, se você chegar lá na cidade de Uruguaiana, que fica lá na fronteira com o Rio Grande do Sul, você vai ter dificuldade de entender como é que eles falam, porque eles têm lá, a forma que eles falam português tem uma cadência meio hispânica. Enfim, ok? Brenda, o povo de Deus, beleza? Guerras de independência. Guerras que não aceitaram a independência do Brasil. E, bem, aí... Oh, meu Deus do céu. Esse tempo passa muito rápido. Mas vamos lá. Aí você pensa assim, nossa, cara, Dom Pedro finalmente agora tem paz. Resolveu as crises com as províncias brasileiras. Com a Cisplatina, não. A Cisplatina, a treta vai prosseguir até 1828. No meio dessa história toda, acontece uma revolta chamada Confederação do Equador.
Por que confederação? É porque eles tinham o objetivo de implementar, de proclamar república. E por que Equador? Porque fica lá ao norte, próximo à linha do Equador. Então, Confederação do Equador foi um movimento republicano acontecido em Pernambuco no ano de 1824. Essa imagem aqui mostra as tropas brasileiras. Por que a gente identifica? Porque é por causa da bandeira do Império. O Thomas Cochrane, aqui à frente, liderando as tropas brasileiras, e eles entrando em Recife para reprimir a rebelião. O que consistiu a Confederação do Equador? A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário, foi um movimento revoltoso contra Dom Pedro I. Eles queriam proclamar uma república e tornar o Nordeste independente. Eles queriam separar do Brasil. É um movimento revolucionário separatista. Eles não aceitavam a monarquia brasileira, mas eles também não queriam nada com Portugal, eles queriam uma independência ali da região. E por um tempo eles conseguiram. Bem, eles se inspiraram, pelo menos uma parte do grupo se inspirou na Revolução do Haiti. A Revolução do Haiti foi uma revolução que aconteceu no Haiti, em que os escravos se mobilizaram e conquistaram a independência. Então, a Confederação do Equador, que em algum momento também foi liderada por alguns mulatos, inspirados no Haiti, eles também queriam a independência do Nordeste. Aqui tem mais uma bandeira do Império aqui, ó. Queriam a independência do Nordeste, queriam fazer uma república no Nordeste, tá? E aí, só que no final das contas eles não conseguiram sucesso. Eu queria mostrar meus slides, não vai dar tempo. Mas, de qualquer modo, a gente chegou aqui na Confederação do Equador, não tem problema, não. Deixa eu descartar essas votações aqui. O que é, portanto, importante? O que a gente viu, então, no final das contas? Deixa eu ver se eu consigo abrir a minha... Deixa eu parar de compartilhar. Oh, meu Deus do céu, vem cá. As dificuldades que Dom Pedro teve para consolidar a independência. Então, ele teve muita dificuldade, porque ele teve que enfrentar províncias rebeldes, e, ao mesmo tempo, Dom Pedro adotou uma constituição que era autoritária, que era absolutista. Perceba que é o seguinte, nós não falamos de nada de bom que aconteceu até agora, só coisa ruim, só revoluções, guerras, revoltas, Dom Pedro concentrando o poder em suas mãos. Então, esse primeiro reinado, a gente poderia chamar também de primeira treta, que é assim, é só treta o tempo todo que Dom Pedro vai enfrentar. Não vai ter paz, tadinho. Vai ter que enfrentar muita treta. E aí, no final das contas, ele vai ter que ir embora. Mas essa história eu só vou contar para aqueles que forem no meu plantão. Mentira. Essa história, eu vou gravar mais um vídeo para reforçar aquilo que a gente fez até agora. E já vou dar um spoilerzinho da aula da sexta-feira que vem, em que eu vou mostrar para vocês o final da Confederação do Equador e o que aconteceu a partir de 1825, que vai culminar com a abdicação de Dom Pedro I. Ele vai embora triste, e triste eu estou agora também, porque essa aula acabou de acabar. Se vocês não tiverem dúvida, um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem saudáveis e podem contar comigo para o que vocês quiserem. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, Edmar. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu consigo parar de gravar. Consegui.